orar um pouquinho? Jesus. Uma vez está aqui, nos ajude. Amém, amém. Amém. Um bom dia, um feliz sábado a todos. Que Deus continue abençoando grandemente a cada um de nós e todos que estão aqui, amém? Você que nos também assiste pelas redes sociais, sinta-se abraçado por Deus e por Jesus. O nosso abraço a ti também e um feliz sábado. Hoje é um dia especial. Nós estamos aqui para louvar o nosso Deus, para engrandecer o seu nome, mas também na figura de representantes de Deus aqui, queremos ser o porta-voz de Deus. E hoje o pregador desta manhã é esse menino, um menino que tem quantos anos? 9. Tem 9 anos de idade, o nome dele é o Zion, e ele vai estar falando da palavra de Deus para cada um de nós. Que você possa ficar atento, anote cada capítulo, cada texto, porque aqui estamos para incentivar. E também estamos comemorando os Dias dos Pais, que seria amanhã, a gente já antecipa, porque amanhã a gente não vai poder se ver todos. Mas antes disso eu queria ler um capítulo e um versículo da Bíblia. Está em Êxodo, onde fala dos 10 mandamentos. E aqui, no versículo 12 do capítulo 20 de Êxodo, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? E então vamos iniciar o culto nesta manhã, louvando o nome de Deus. E assim que tocar a música, vamos nos colocar de pé. Que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava, tirando do fundo do coração, maior que reis. Esse é o Senhor Jesus. E as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e o ouro que existe. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus está. Esse é Jesus, Deus eterno, os homens. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existe. Seu amor não pode se medir. Com coração.
humilhação, morrer no sol, pensando em mim, foi Amém. Esse é o meu Senhor Amém? Jesus. Aqueles que podem, vamos nos colocar de joelho e vamos orar. Santo Deus e amado Pai que habita nas alturas dos céus, graças te damos pela vida e pela oportunidade de mais uma vez estar na tua casa de oração nesta manhã. Mas aqueles que nos assistem também, que o Senhor possa assisti-los também lá no seu lar, aonde quer que eles estejam também. Mas queremos também, Pai, invocar o teu nome aqui, a tua presença, a presença do Espírito Santo, a presença dos santos anjos aqui também. Mas queremos, Pai, entregar nas tuas mãos a cada um de nós, a nossa mente, o nosso coração, as nossas faltas, mas também queremos entregar os nossos agradecimentos e os nossos pedidos. Pai querido, faça um milagre na vida de cada um aqui, mas também aqueles que aqui não se fazem presente, que precisa de uma cura física e de uma cura espiritual, o Senhor possa visitá-los também. Seja com os queridos da tua igreja, queremos aqui colocar em tuas mãos nesta manhã o Zion, este menino que irá repartir o pão da vida com nós através da tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado para todo mundo. Vamos abrir a Bíblia em Atos 17:10. Vamos orar? Pai amado, Senhor, meu Deus, nos dê um bom dia. Faça que cada um desses pais tenha um bom dia amanhã. Faça que hoje nós conseguimos estudar a sua palavra em paz. Faça que dê tudo certo em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Alguém poderia se voluntariar para ler versículo 10 a 12? Ora, este de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Como foi dito aqui nesse versículo, os bereanos eram um povo que estudava a palavra para ter certeza que as coisas eram assim, de fato assim. Mas nos dias de hoje a gente tem que ter mais cuidado, mais atenção, porque não é mais as coisas mais assim, elas não são mais bem estudadas, são poucos que estudam. Com tantas mentiras, bobagens. Agora vamos ler o que está escrito em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo, como a gente viu no versículo em Atos, ele foi um homem verdadeiro, que a verdade libertou ele de matar todos os cristãos. Paulo, antes, o nome dele não era Paulo, era Saulo. E ele acreditava em Deus, mas ele acreditava muito no que ele foi ensinado quando ele era criança. Quando criança, naquela época as pessoas tinham que estudar, ele queria ser um rabi, ele tinha que estudar muito. Porque naquela época, se a gente não fosse
rabino, artesã, essas profissões, a gente teria que ser ladrão. Porque e já que o pai dele não queria que ele fosse ladrão, ele queria ser rabi. Então, naquela época, ele estudava muito a Deus, gostava muito de Deus, mas quando surgiu o Novo Testamento a Jesus, ele pensou que as pessoas estavam esquecendo de Deus e falando só mais de Jesus. Então, agora vou ler para vocês e depois contar um pouco mais da história de Paulo no livro que Ellen White escreveu, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e eu vou ler o parágrafo 50 e 50. Ler um parágrafo. Entre os guias judeus que ficaram profundamente abalados com o êxito que acompanhava a proclamação do Evangelho, e procurava-se preeminentemente Saulo de Tarso, cidadão romano de nascimento. Saulo era, não obstante, judeu, por descoincidência, fora educado em Jerusalém pelos mais eminentes rabis da linguagem de Israel. Da tribo de Benjamim era Saulo hebreu, de hebreus, segundo a lei, foi fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que a lei imprevisível em Filipe 3, 5 e 6. Era considerado pelos rabinos como um jovem atualmente promissor, e grandes esperanças eram acariciadas com respeito a ele como capaz zeloso defensor da antiga fé. Sua elevação a membro do Sinédrio colocou-o numa posição de poder. E assim foi indo. Ele foi ensinado. Aí, ele foi atrás dos judeus para Damasco. No caminho de Damasco, ele teve uma visão de Jesus. E foi bem assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele perguntou: quem é você? Jesus, aquele que você perseguiu. Aprofundando mais nessa história, chegando a Damasco, ele ficou cego e ficou na casa de seu amigo Judas. Um discípulo de Deus teve uma visão para ir até lá e curar ele daquela cegueira. Chegando lá, curou ele da cegueira e ele se arrependeu. Trocou seu nome para Paulo, foi batizado e pregou o evangelho para o mundo. Como vimos, Paulo era um homem que queria matar os cristãos, porque ele só queria que Deus existisse, porque ele foi ensinado que Deus era o que tinha mais poder. Ele nunca tinha ouvido falar sobre Jesus de Nazaré. Por isso que a gente tem que primeiro consultar as palavras como Paulo e os bereanos, para ver se as coisas são reais, para ver se Jesus era o Filho de Deus. Segundo Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, que eu já falei para vocês, agora vamos ler o que significou a conversão de Saulo.
A conversão de Saulo é notável evidência de miraculoso poder do Espírito Santo para convencer os homens do pecado, e ele havia crido que, de fato, Jesus de Nazaré havia desconsiderado a lei de Deus, ensinando aos seus discípulos ser a mesma de nenhum valor. Mas depois de sua conversão, Saulo tinha reconhecido Jesus de Nazaré como aquele que viera ao mundo com um propósito expresso de defender a lei do seu pai. Estava convencido de que Jesus fora originador de todo o sistema judaico de sacrifícios. Viu que tipo da crucificação tinha encontrado o antítipo que Jesus havia cumprido a profecia do Velho Testamento, concernentes ao Redentor de Israel. Depois da conversão de Saulo, Saulo entendeu quem era Jesus e se arrependeu muito de querer matar os cristãos. E agora vamos ler em Salmo 119, versículo 129. Agradáveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Agora eu vou fazer um exercício para vocês. Procure em qualquer Bíblia, Êxodo 20. Em qualquer Bíblia, pode ser qualquer uma. Deus falou que ninguém pode mudar os 10 mandamentos, mas não levar a sério. A religião católica mudou na Bíblia deles os 10 mandamentos. O primeiro, nem é o primeiro. O segundo, não tem nada a ver, trocar o sábado pelo domingo. E assim vai indo. Os 10 mandamentos são muito conhecidos. E agora eu vou falar um pouco para vocês. Alguém conhece os 10 mandamentos? Já decorou eles? Precisa? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não faça para ti imagem da escultura, nem semelhança alguma do que terás em cima dos céus, debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os adorarás e nem te darás culto, porque eu sou teu Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais e dos filhos. Visita até a 3ª, a 4ª geração daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Faça até misericórdia de visitar até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. Quarto, lembra-te do dia do sábado para santificar, porque em 6 dias trabalharás e farás todo tua obra, porque no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não trabalharás nem tu, nem tua filha, nem teu filho, nem tua serva, nem teu irmão, nem tua irmã, nem teu animal, nem estrangeiro que terás para as portas para dentro. Porque em 6 dias fez a terra e o mar, em tudo que eles há, e no 7º dia abençoou e santificou. Quinto, lembra-te do dia dos pais para santificar. Honra-te teu pai e tua mãe para que teus dias prolonguem na terra. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem tu, nem tua serva, nem teu servo, nem teu boi, nem teu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Como lá em Daniel 7:25 está escrito, cuidará em mudar os calendários e a lei. Daniel 7:25 preveu isso. E como podemos ver, foi mudado. Como lá em os bereanos,
Eles estudavam a Bíblia, estudavam todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. E a gente também tem que fazer isso. Também. Aí, os bereanos foram uma lição pra gente. Tem que ser uma lição. Porque a gente tem que estudar a Bíblia todos os dias. E é uma coisa que a gente não faz. Essas foram minhas palavras. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Agora vamos cantar o hino Digno. Estaremos num lindo lugar, com jardins e rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu o verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno o
Querido Senhor bom Deus, faça que cada um possa seguir para o teu caminho, para o céu. Faça que cada um vá para casa livre de Satanás, porque Satanás está todo o tempo do nosso lado. Mas o Senhor é a nossa luz para nos despertar. Em nome de Jesus, amém.